Olá pessoal, tudo bem? Então vamos aqui à resolução de mais um problema da plataforma URI. O problema em questão é o 1173, preenchimento de vetor 1, certo? Então é um problema classificado para iniciantes, problema simples. Nós vamos resolvê-lo agora. Então vamos ler aqui rapidamente a descrição. Então o problema pede para fazer a leitura de um valor e fazer um programa que coloque esse valor lido na primeira posição de um vetor e nas posições subsequentes colocar sempre o dobro do valor contido na posição anterior. Então, vou ler um valor, coloco na primeira posição, na próxima posição coloco o dobro do primeiro, na terceira posição coloco o dobro do segundo e assim sucessivamente, certo? E, como saída esperada da sua solução, o seu programa deve fazer a exibição dos valores contidos nas posições do vetor, certo? Então vamos lá resolver esse problema. Vou criar aqui um novo arquivo. Vou chamar aqui de PURI1173, que é o número do problema. E vamos lá. Então, nesse caso, uma observação é que o vetor ele deve ter tamanho 10, certo? Então nós vamos precisar de um vetor, certo? Uma variável do tipo vetor para fazer o armazenamento dos valores. Vamos precisar de uma outra variável que vai armazenar o valor a ser lido, que vai ser digitado por um usuário. E vamos precisar também de uma variável para fazer a contagem. Nesse caso nós vamos utilizar também uma estrutura de repetição para fazer tanto o preenchimento do vetor quanto para fazer a exibição dos valores desse vetor, certo? Então nesse caso aqui, como estamos tratando com números inteiros, vamos utilizar variáveis do tipo int, né, para inteiros. Então, declarar aqui o nosso vetor int, chamar o vetor de n, com 10 posições. Então aqui eu estou declarando o vetor. Uma segunda variável para fazer a leitura do número, também inteira. Eu vou chamar de int num. E vou declarar uma terceira variável, int i, que é justamente para ser utilizada na nossa estrutura de condição. Então, o primeiro passo dessa solução é fazer a leitura do número. Como vimos anteriormente, podemos utilizar a função scanf para fazer a leitura, nesse caso, desse inteiro. Então aqui scanf. Primeiro elemento aqui do nosso scanf é o formato da informação a ser lida. Nesse caso, como é um inteiro, basta a gente indicar aqui o %d e em seguida temos que informar aqui, separado pela vírgula, temos que informar o endereço de memória onde esse valor vai ser armazenado. Então nesse caso aqui, o i comercial indica o endereço de memória e a variável aqui, que eu havia definido anteriormente, é o num, certo? Então, scanf aqui para fazer a leitura desse primeiro número. E em seguida, a gente pode, a princípio, atribuir aqui esse número lido, preencher, né, esse primeiro número lido na primeira posição do vetor. E em seguida, podemos utilizar a estrutura de repetição for para fazer o preenchimento das posições subsequentes. Então, nesse caso, o i deve começar não na posição 0, porque essa posição já foi preenchida na linha 13, e sim na posição 1 até a posição limite, né? Que seria o i menor do que 10. Então, vai ser utilizada a posição i até a posição 9. E eu quero, né, o problema pede que a posição i deve ser preenchida com o dobro do valor da posição i menos 1. Então, nesse caso, vou utilizar aqui o i menos 1 multiplicado por 2. Então, para todo o i, né, i variando de 1 a 9, a posição i do vetor n vai ser preenchida justamente com o dobro do valor da posição anterior. Então, essas linhas 15 e 16 aqui estão servindo para a gente fazer o preenchimento desse vetor, ok? E por fim, o problema pede para que a gente faça a impressão
desses valores aqui na tela. Então a gente pode utilizar novamente o for para fazer essa impressão e ele pede para imprimir exatamente essa mensagem aqui. Então vamos utilizar aqui o printf para fazer essa impressão. A mensagem aqui a ser exibida no printf tem que ser delimitada pelas aspas duplas. E o problema pede que a gente faça essa impressão aqui. Então o valor de i, como ele vai variar, a gente vai utilizar a variável i, né, para ser exibida aqui. E como o i é uma variável, a gente tem que informar aqui o %d, né, que vai ser exibido aqui o valor de uma variável. Nesse caso, x também vai representar o valor de uma variável, que é justamente referente à posição i do vetor n. Então aqui a gente também deve utilizar um %d. E em seguida, né, separando com as vírgulas, a gente tem que especificar quais variáveis vão ser exibidas nessas mensagens. Então, o primeiro %d corresponde à variável i e o segundo %d corresponde à posição i do vetor n, certo? Então, como aqui o i vai variar de 0 a 9, vai ser exibido aqui o n0 igual ao primeiro valor lido, n1 igual ao dobro do primeiro e assim sucessivamente. Como o problema pede que esses valores exibidos sejam separados por uma quebra de linha, então falta adicionar aqui um /n. Então aqui a princípio, pessoal, a solução seria essa. Eu vou compilar aqui. Então, compilação terminada com sucesso, ou seja, sintaticamente essa solução está ok. Vamos agora fazer o envio dela pela plataforma URI. Então temos aqui a opção enviar. Vamos colocar aqui, certo? E fazer o envio. E aqui nas nossas submissões podemos verificar que essa solução ela é aceita pela plataforma, isto é, está desempenhando de acordo com o que foi especificado. Então, um problema simples. Espero que tenham compreendido. Caso tenha ficado alguma dúvida, podem colocar aí nos comentários e na medida do possível eu tentarei atendê-los, ok? Então um abraço, até os próximos exercícios.